Minha irmã, Beatriz, construiu um império de caos sobre as ruínas de um amor que nunca existiu. Para ela, o mundo parou de girar há 4 anos, numa festa barulhenta de faculdade, quando um cara chamado Caio a beijou e nunca mais ligou. Essa ficada de uma noite se tornou sua epopeia trágica, o escudo que ela usa para justificar cada ato cruel, cada coração partido que deixa pelo caminho. Ela se tornou a eterna mártir de um romance fantasma. E nós, o resto do mundo, éramos apenas danos colaterais em sua guerra sentimental. A primeira vítima real foi Júlia, sua melhor amiga desde que usavam Maria Chiquinha no cabelo. Eram inseparáveis. Lembro-me de pensar que nada poderia quebrar aquele laço. Mas Beatriz é uma força da natureza destrutiva. Num fim de semana, ela foi dormir na casa de Júlia. Na segunda-feira, quando Júlia me ligou, sua voz era um caco de vidro. Ela tinha encontrado mensagens. Mensagens de "Bom dia, meu anjo, e sonhei com você", que não eram dela, mas do seu namorado, enviadas para o celular da minha irmã. A traição já seria devastadora, mas o golpe de misericórdia veio quando Júlia os confrontou, encontrando os dois em sua própria cama, no ninho de amor que ela tinha construído. "Como você pôde?" Júlia soluçava ao telefone. "Na minha casa, Bia." E a resposta de Beatriz, dita com uma serenidade assustadora e lágrimas de crocodilo, foi a que se tornaria seu mantra. "Você não entende, Ju. Ele me olhou de um jeito, me lembrou tanto do que eu perdi com o Caio. Eu sou tão fraca quando se trata de amor." Júlia nunca mais falou com ela. Mas para os nossos pais, Beatriz era a vítima. O episódio seguinte foi na festa de noivado da nossa prima, Clara. Beatriz, como sempre, precisava ser o centro das atenções. Apareceu num vestido vermelho caríssimo, que gritava: "Olhem pra mim." Ela bebeu vinho como se fosse água, e seus olhos adquiriram aquele brilho predatório que eu conhecia tão bem. Mais tarde, o noivo, um rapaz tranquilo chamado Afonso, contou-nos o que aconteceu. Ela o encurralou perto do banheiro, passando os dedos em seu peito e sussurrando que ele tinha um olhar triste, um olhar que a fazia lembrar de alguém especial. Afonso, graças a Deus, era um homem decente. Ele a afastou com firmeza e foi direto contar para Clara. O escândalo foi abafado, mas a versão de Beatriz para os nossos pais foi outra obra de arte. Ela chorou, dizendo que a felicidade deles era um gatilho para o seu trauma, uma faca em sua ferida aberta. O resultado? Mamãe, com seu coração mole e sua negação crônica, pagou um fim de semana para Beatriz se curar em um spa luxuoso na Serra. Ela sempre era recompensada por sua crueldade. Quando conheci o Daniel, eu sabia que precisava construir uma fortaleza ao nosso redor. Por 2 anos, nosso amor floresceu em segredo. Ele era meu refúgio seguro. Eu o mantive longe dos almoços de família, inventando desculpas sobre seus plantões no hospital. Eu deletei Beatriz das minhas redes sociais, bloqueando qualquer caminho digital até ele. Para Daniel, eu apenas dizia que minha irmã era complicada e que precisávamos de espaço. Ele, gentil e compreensivo, nunca questionou. Ele me amava, e isso bastava. Nosso noivado foi perfeito. Um momento só nosso, num piquenique ao pôr do sol. Planejamos um casamento simples, íntimo. Apenas nós e as pessoas que realmente importavam. O erro, o meu único e catastrófico erro, foi baixar a guarda por uma única noite. No jantar de aniversário de 60 anos da minha mãe, entre risadas e taças de espumante, eu anunciei: Daniel e eu vamos nos casar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo sorriso de Beatriz. Era um sorriso que não alcançava seus olhos. Os olhos dela, por outro lado, brilhavam com uma luz febril, uma excitação que me causou um arrepio na espinha. Mana, que notícia maravilhosa! Estou tão feliz por você, ela disse, levantando-se para me dar um abraço que pareceu uma cobra se enrolando em mim. Ela segurou meus braços, seu rosto perigosamente perto do meu. Quando eu finalmente vou conhecer o meu cunhado? 3 semanas depois, o mundo desabou. Eu estava de cama, derrubada por uma gripe que parecia ter garras. Meu corpo doía.
A febre me deixava num estado de torpor. Daniel, eu sabia, estava num torneio de golfe com o irmão. Era o que ele tinha me dito. Então, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Ana, uma amiga que, por uma cruel coincidência do destino, morava no mesmo condomínio que Beatriz. A mensagem era curta, mas cada palavra era um soco. Amiga, o carro do Daniel tá aqui na vaga de visitante do prédio da Bia. Não era pra ele estar jogando golfe? O ar fugiu dos meus pulmões. O quarto começou a girar. Vesti a primeira roupa que encontrei. Minhas mãos tremendo tanto que mal consegui pegar a chave do carro. Dirigi pelas ruas num transe, o suor frio escorrendo pela minha testa. Eu tinha a chave reserva do apartamento dela, aquela que ela me deu para emergências. Irônico. Esta era a maior emergência da minha vida. Parei o carro de qualquer jeito e subi pelo elevador de serviço, o coração martelando contra minhas costelas. Girei a chave na fechadura com um cuidado infinito, o clique do trinco soando como um tiro no silêncio do corredor. A porta se abriu. A sala estava mal iluminada, a luz da TV piscando sem som. E lá estavam eles, no sofá. A cabeça de Beatriz estava no colo de Daniel. A camisa dele estava aberta, e a mão dele, a mesma mão que segurava a minha com tanta ternura, estava afundada nos cabelos dela. O vestido dela estava amarrotado na cintura. Eles não estavam se beijando. Era pior. Era uma cena de intimidade, de conforto preguiçoso. Um casal relaxando depois do amor. O som da porta se fechando atrás de mim os assustou. Daniel pulou, o rosto uma máscara de pânico e culpa. Mas Beatriz... Beatriz. Ela se sentou lentamente, ajeitando o vestido com uma calma teatral. Ela me olhou e eu vi as lágrimas começando a brotar, perfeitamente cronometradas. Sua voz era um sussurro, carregada de uma falsa dor que me encheu de nojo. Sinto muito, Laura, ela murmurou. Ele só me lembra tanto o Caio. Eu não disse uma palavra. Apenas me virei e saí, batendo a porta com uma força que fez o corredor tremer. A pior parte foi o silêncio de Daniel. Ele não me seguiu. Não gritou meu nome. Ele ficou lá, com ela. Naquela noite, deitada na minha cama, a febre queimando por fora e o gelo se formando por dentro, algo mudou. A tristeza se cristalizou e virou raiva. A raiva se afiou e virou um propósito. Beatriz me fez assistir ao meu futuro queimar até as cinzas. Ela se deleitou com a minha dor, usando seu drama patético como desculpa. Tudo bem. O jogo havia mudado. Eu não era mais a irmã compreensiva. Eu não era mais a vítima. Ela me ensinou a destruir. Agora, eu me tornaria uma aluna exemplar. Eu a faria assistir em câmera lenta um homem se apaixonar perdidamente por mim, e eu saborearia cada lágrima dela. 2 semanas se passaram. Vivi num piloto automático, movida a café e uma raiva fria. O aniversário de 60 anos do meu pai era uma obrigação que eu não podia evitar. Cheguei atrasada, usando óculos escuros dentro de casa, um escudo patético contra os olhares de pena e as perguntas que eu não queria responder. A festa já estava a todo vapor, o som de risadas e música preenchendo a casa. E foi no meio daquele barulho que eu ouvi pela primeira vez. Ele estava na cozinha, de costas para mim, rindo de algo que minha mãe dizia enquanto secava um prato. Ele usava uma camisa de linho azul clara que parecia abraçar seus ombros da maneira certa. Quando se virou, entendi o apelo. Não era uma beleza óbvia, de capa de revista. Era algo mais profundo. O cabelo escuro caía sobre a testa de um jeito charmoso e descuidado, e seus olhos eram escuros e inteligentes, com um brilho de melancolia que me fez pensar que ele conhecia a tristeza de perto. E então ele sorriu, um sorriso genuíno que suavizou seu rosto, e por um segundo, um irritante segundo, meu coração deu um solavanco. Este era Heitor, o novo troféu da minha irmã. Heitor, essa é minha irmã Laura, disse Beatriz, surgindo ao meu lado e passando o braço pelo dele de forma possessiva. Ah, a famosa irmã mais velha,
disse ele, e sua voz era mais grave do que eu imaginava. Ele estendeu a mão. Beatriz fala muito de você. Imagino que sim, pensei, apertando sua mão. O toque foi firme e quente, uma corrente elétrica inesperada. Espero que coisas boas. Forcei um sorriso. Sempre, ele respondeu. Mas havia algo em seu tom que me disse que ele já tinha visto por trás da cortina do teatro de Beatriz. Durante o jantar, eu o observei. Ele era um camaleão social. Escutava as histórias de guerra do meu pai sobre o mercado de ações com interesse genuíno. Ria das piadas da minha mãe e respondia pacientemente quando ela o bombardeava com perguntas sobre seus planos futuros. Com Beatriz, ele era diferente. Era atencioso, sim, mas de uma maneira estudada. Ele antecipava suas mudanças de humor. Ele não estava relaxado. Estava trabalhando. E foi aí que eu vi a primeira rachadura. Ele não estava apaixonado. Estava gerenciando. Mais tarde, enquanto meus pais exibiam álbuns de fotos para Heitor na sala de estar, consegui encurralar Beatriz na cozinha. Ele parece legal, comentei. Ela suspirou, um som sonhador que me revirou o estômago. Ele é... o cara, sabe? Tão diferente. Maduro. Estável. Rico. Completei em minha mente, lembrando do relógio caro em seu pulso e do carro alemão estacionado na frente de casa. Como vocês se conheceram? Perguntei. Foi no escritório de advocacia onde trabalho. Ela começou, os olhos brilhando. Ele estava lá para uma reunião. Eu estava levando uns documentos para o meu chefe e... simplesmente aconteceu. Nossos olhos se cruzaram do outro lado da sala e... foi isso. E ele te chamou para sair na hora? Uma sombra passou por seu rosto. Não exatamente. Ele foi educado, mas meio distante. Levei 3 encontros casuais no saguão do prédio, até conseguir que ele me chamasse para um café. Encontros casuais. Eu sabia o que isso significava. Ela o tinha caçado, mas ela rapidamente se recuperou. Mas agora estamos juntos há 2 meses, e eu sinto, Laura. Desta vez é diferente. Ele é o escolhido. Lá estava, a mesma ladainha, o escolhido, a mesma história que ela contou sobre tantos outros. Uma náusea subiu pela minha garganta. Quando voltei para a sala, Heitor estava com uma foto minha nas mãos, uma foto da minha formatura em design gráfico. Você estudou arquitetura também? Ele perguntou genuinamente curioso. Design gráfico, corrigi. Mas sempre fui fascinada por arquitetura. Seus olhos se iluminaram, e desta vez, a luz era para mim. Sério, é um campo pelo qual sou obcecado. Você conhece o trabalho de Kengo Kuma? Genial, completei. Nos 20 minutos seguintes, esquecemos que estávamos na sala dos meus pais. Falamos sobre telhados verdes, sistemas de captação de água da chuva e a psicologia das cores. A conversa fluía como um rio, fácil e natural. Beatriz pairava ao nosso redor, tentando intervir com comentários vazios como «Heitor é tão inteligente, não é?» Mas era óbvio que ela estava completamente perdida. Pela primeira vez naquela noite, eu a vi parecer pequena. Quando eles estavam de saída, Heitor parou na porta e olhou para mim. Nós realmente deveríamos continuar essa conversa algum dia. É muito raro encontrar alguém que entende de verdade. O olhar de Beatriz era puro veneno. Mas a semente já estava plantada. As semanas seguintes confirmaram minhas suspeitas. Heitor era arrastado para todos os eventos familiares, e a cada um deles, Beatriz ficava mais desesperada. No churrasco de domingo, ela insistia em colocar comida no prato dele. No aniversário da tia, ela o interrompia no meio de uma frase para contar uma história sobre si mesma. Ele, sempre educado, apenas sorria. Mas eu via a tensão em sua mandíbula, o cansaço em seus olhos. O ponto de virada aconteceu no churrasco na casa do meu tio. Vi Heitor se afastar silenciosamente do círculo, uma expressão de exaustão em seu rosto. Ele veio e sentou-se na cadeira de balanço ao meu lado, na varanda. Belo lugar para fugir da multidão, ele comentou. Posso te perguntar uma coisa, Laura? Ele disse finalmente a voz baixa. O que aconteceu com o seu noivado?
Beatriz mencionou que você estava noiva, mas... Meu estômago se contraiu. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Não deu certo, eu disse, e então olhei diretamente para ele. Na verdade, foi a Beatriz que acabou com ele. A confusão em seu rosto era genuína. Como assim? Ela dormiu com o meu noivo, 3 semanas antes do casamento. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas e feias. Heitor ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele levantou os olhos, e neles eu vi não pena, mas uma compreensão sombria. Meu Deus, ele sussurrou. E então, mais alto. Isso explica algumas coisas. Que tipo de coisas? Perguntei, a voz firme. A maneira como ela se agarra, como se tivesse um medo constante de que eu vá embora. A forma como ela fala de você, como se vocês fossem competidoras, não irmãs. Nós somos, eu disse, a voz cheia de um cansaço de anos. Pelo menos na cabeça dela. Quando voltamos para dentro, Beatriz imediatamente sentiu a mudança na atmosfera. Pelo resto da tarde, ela não saiu do lado de Heitor, marcando seu território. Mas algo havia se quebrado. Eu podia sentir o olhar de Heitor sobre mim, e quando nossos olhos se cruzavam, havia um novo entendimento ali. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, meu celular se iluminou. Uma notificação. Heitor quer seguir você no Instagram. Eu aceitei. 2 horas depois, outra notificação. Uma mensagem direta. Obrigado pela conversa hoje. Foi esclarecedora. Que tal um café esta semana? Eu olhei para a mensagem, para as palavras na tela brilhante. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. A semente da minha vingança não estava apenas plantada. Ela estava prestes a florescer. O café que Heitor escolheu era um desses segredos bem guardados da cidade. Um lugar com paredes de tijolos aparentes, samambaias penduradas no teto e um cheiro delicioso de grãos torrados. Era o nosso primeiro encontro de verdade, embora nenhum de nós ousasse chamar assim. Eu venho aqui quando preciso pensar, ele disse, abrindo a porta para mim. O café é bom e as pessoas geralmente não encontram você. A mensagem era clara. Este era um território neutro. Por quase 2 horas, a promessa se cumpriu. A conversa fluiu com uma facilidade que me assustou. Falamos de tudo, exceto dela. Ele não apenas ouvia. Ele construía sobre minhas ideias, desafiava meus conceitos e me olhava de um jeito que me fazia sentir a pessoa mais interessante do mundo. Você já pensou em fazer uma pós-graduação? Ele perguntou. Existem programas excelentes que combinam design e urbanismo. Você seria brilhante nisso. Eu já pensei, admiti. Mas com tudo o que aconteceu, não sei se é o momento certo. Ele mexeu o açúcar em seu cappuccino. Às vezes, Laura, grandes mudanças são exatamente o que precisamos, especialmente depois de mudanças que não planejamos. O ar mudou. A bolha de segurança da nossa conversa foi perfurada. Você fala por experiência própria? Perguntei. Ele levantou os olhos, e a melancolia que eu tinha visto neles no primeiro dia estava de volta. Ele deu um sorriso triste. Digamos que o último ano foi... educativo. Ele fez uma pausa e então mergulhou de cabeça. Você já se viu numa situação em que sabe que deveria ir embora, mas simplesmente não sabe como? Meu coração começou a bater mais rápido. O café, o cheiro, o barulho suave do moedor, tudo desapareceu. Só existia a mesa entre nós e a pergunta perigosa que ele tinha acabado de fazer. Você está falando de trabalho? Perguntei, dando a ele uma saída que eu rezei para que ele não pegasse. Não exatamente. O silêncio que se seguiu estava carregado de tudo o que não foi dito. Eu deveria ter mudado de assunto, mas eu não o fiz. O que te impede de ir embora? Minha voz era quase um sussurro. Ele soltou o ar, uma lufada de cansaço e resignação. Culpa. Principalmente a culpa. É difícil quando alguém investe tanto em você, emocionalmente. Quando alguém constrói uma narrativa inteira ao seu redor.
onde você é o príncipe encantado, o salvador. Sair parece uma crueldade, mesmo quando ficar é uma mentira. Ele parou, seus olhos buscando os meus. Mesmo quando você não sente o mesmo. As últimas palavras caíram entre nós como pedras. Eu senti uma onda de empatia tão forte que me deixou tonta. Ele estava descrevendo a mesma armadilha emocional que Beatriz usava com todos. Sem pensar, estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dele. A pele dele estava quente. Isso deve ser incrivelmente difícil, eu disse. Ele olhou para nossas mãos unidas e não se afastou. Em vez disso, virou a palma da mão para cima e entrelaçou seus dedos nos meus. Ficou mais difícil recentemente. Por quê? Sussurrei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Porque eu conheci alguém, ele disse, sua voz rouca. Alguém que me lembrou de como é quando uma conversa não parece um trabalho. Alguém que me lembrou de como é se sentir. Visto. Meu coração estava batendo na minha garganta, um tambor frenético. O ar estava rarefeito. Heitor, comecei, tentando encontrar as palavras certas. Nós não podemos. Eu sei, ele disse rapidamente, apertando minha mão. Sei que é complicado, sei que é errado, mas não consigo parar de pensar em você desde aquele churrasco. Eu puxei minha mão de volta. A realidade caiu sobre mim. Estávamos fazendo exatamente o que eu acusei Beatriz de fazer. Eu sei, ele repetiu, vendo o pânico em meu rosto. Mas isso não muda o fato de que você é a primeira pessoa em meses que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Ele fez um sinal para o garçom e pagou a conta. Ele se levantou. Eu preciso ir. Heitor, espere, eu pedi. A Beatriz. Ela é minha irmã. As palavras soaram fracas, inadequadas. Ele me deu um pequeno sorriso triste. Eu sei. Não importa o quão complicado seja, ela ainda é sua irmã. Ele terminou o pensamento por mim, mas deu a ele um novo significado. Eu entendo. Você é leal, mesmo quando a pessoa não merece sua lealdade. Ele pegou seu casaco. É uma das coisas que eu admiro em você. Ele saiu, me deixando sozinha com meu café frio e um turbilhão de pensamentos. Naquela noite recebi uma mensagem de Beatriz. Heitor disse que tomou café com VCHJ. Que legal que VCS estão se dando bem. Ele chegou em casa bem mais animado. A ironia era tão espessa que eu quase engasguei. A conversa com Heitor tinha acendido algo em mim. Uma percepção que eu vinha negando há anos. Beatriz não era apenas intensa ou apaixonada. Ela era manipuladora, calculista e destrutiva. E pela primeira vez na minha vida, eu senti o desejo ardente de fazer com ela exatamente o que ela sempre fez comigo. A oportunidade perfeita veio 2 semanas depois, no aniversário de casamento dos meus pais. Era uma festa pequena, íntima. Escolhi meu vestido como um general escolhe sua armadura, um tubinho azul marinho, elegante, poderoso. Cheguei atrasada de propósito. Heitor estava na cozinha, ajudando meu pai com as bebidas. Quando ele me viu, seu sorriso vacilou por um segundo, e seus olhos me percorreram de uma forma que fez meu estômago dar um nó. Você está linda, ele disse baixinho quando passei por ele. Obrigada, respondi, deixando minha mão roçar na dele por uma fração de segundo. O jantar foi o meu palco. Sentei-me em frente a ele. Beatriz ao seu lado tentava, como sempre, monopolizá-lo. Heitor, meu amor, conte a todos sobre aquele seu projeto novo e incrível, disse ela. Não é tão interessante assim, ele começou. Claro que é. Ele está projetando um complexo habitacional sustentável para famílias de baixa renda. Não é maravilhoso? Ela insistiu. Foi a minha deixa. Inclinei-me para a frente, meus olhos fixos apenas em Heitor. Parece fascinante, eu disse. Qual sistema de energia vocês estão priorizando? Painéis solares integrados ou um sistema geotérmico? Porque a viabilidade econômica do geotérmico em grande escala ainda é um desafio. Os olhos dele se arregalaram e então se iluminaram. Na verdade, estamos combinando os dois. O desafio é exatamente esse. Nos 20 minutos seguintes, nós dominamos a mesa.
Beatriz tentou entrar na conversa algumas vezes, mas era como uma criança tentando participar de uma discussão de física quântica. Eventualmente ela se calou, o rosto uma máscara de irritação. Eu tinha provado meu ponto. Eu podia me conectar com ele de uma forma que ela jamais conseguiria. Mais tarde, quando todos se moviam para a sala, consegui um momento a sós com ele na varanda escura. Desculpe se eu monopolizei a conversa lá dentro, eu disse, falsamente modesta. Não se desculpe, disse ele, dando um passo para mais perto. É revigorante conversar com alguém que realmente entende o que eu estou tentando fazer. A Beatriz não se interessa pelo seu trabalho? Perguntei, a pergunta carregada de veneno. Ele hesitou. Ela se interessa pela ideia do meu trabalho, mas os detalhes, os desafios... Ele balançou a cabeça. Não é culpa dela. Mas... Sua voz falhou por um momento. Mas deve ser solitário, completei suavemente. É, ele admitiu. É muito solitário. Ficamos em silêncio. Heitor, comecei. Ele me interrompeu. Eu terminei com ela, disse ele. Meu coração parou. O quê? Ontem à noite, eu disse que precisava de um tempo. Por quê? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Meu plano estava se desenrolando mais rápido do que eu jamais imaginei. Porque não é justo continuar com alguém quando você está pensando em outra pessoa. Ele olhou para mim, e no escuro da varanda, o mundo inteiro pareceu parar. Ele deu mais um passo. Sua mão subiu e tocou meu rosto. Posso te beijar, Laura? Ele sussurrou. Uma onda de poder, de triunfo e de uma vingança deliciosa percorreu meu corpo. Em vez de responder, eu me inclinei e o beijei primeiro. Foi um beijo faminto, desesperado, a colisão de meses de frustração e anos de dor. Foi a vitória. E foi nesse exato momento, com meus lábios nos dele e minhas mãos em seu pescoço, que a porta da varanda se abriu. O grito de Beatriz rasgou a noite. O grito de Beatriz foi um estilhaço de vidro na noite morna. Em segundos, a varanda se encheu. Meus pais, tios, primos, todos os rostos virados para nós. O que você está fazendo? Beatriz sibilou, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela beijou o meu namorado, minha própria irmã. Ex-namorado. A voz calma e firme de Heitor cortou o ar. Aquilo foi como jogar gasolina no fogo. Ex, desde quando? Ela se virou para ele. Desde ontem à noite, Beatriz. Eu tentei te explicar, mas você não quis ouvir. Você disse que precisava de tempo. Tempo não é terminar, ela gritou. E então se voltou para mim novamente, as lágrimas escorrendo. Você não suporta me ver feliz, não é? Sempre foi assim. Você sempre teve tudo. E não suporta que eu tenha uma única coisa boa. Foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. Eu não suporto ver você feliz. Minha risada saiu sem humor. Beatriz, você dormiu com o namorado da sua melhor amiga na cama dela. Você deu em cima do noivo da nossa prima na festa de noivado dela. E você... Minha voz tremeu de fúria. Você destruiu o meu casamento. E agora vem falar que eu não suporto te ver feliz? Não é a mesma coisa, ela rebateu. Eu estava passando por um momento difícil. E eu não estou? Gritei, dando um passo à frente. Ou ser traída 3 semanas antes de se casar não conta como um momento difícil no seu universo? Por que as suas tragédias sempre valem mais que as dos outros? Porque eu nunca fiz por vingança, ela berrou. Você seduziu o Heitor só para me machucar. Eu a encarei. O mundo reduzido àquele palco na varanda. E pela primeira vez, eu disse a verdade. Talvez, admiti. Um suspiro coletivo percorreu nossa plateia familiar. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que eu tenha planejado cada segundo, isso ainda não seria 1/10 do que você merece por tudo o que você me fez. O que eu te fiz? Ela perguntou, com uma inocência falsa que me deu vontade de vomitar. Quer mesmo ter essa conversa? Aqui? Eu desafiei, e então me virei para a minha família. Vocês querem saber? Quando eu tinha 16 anos, ela disse ao meu primeiro namorado que eu o traí com o melhor amigo dele. Era mentira.
Quando passei na faculdade dos meus sonhos, ela ligou para a secretaria, fingindo ser eu, e cancelou minha matrícula. Quando consegui um estágio incrível, ela foi até lá e disse ao editor que eu tinha problemas emocionais. Eles retiraram a oferta. E quando eu finalmente encontrei o homem com quem eu ia construir uma vida, ela o levou para a cama dela. O silêncio na varanda era total. O rosto de Beatriz estava branco como papel. Para provar o meu ponto, continuei, pegando meu celular. Tenho aqui as mensagens que você mandou para suas amigas, se gabando de como foi fácil manipular o Daniel. Quer que eu leia? Foi a minha tia Helena quem quebrou o silêncio. Eu acredito nela, disse Helena. Eu vi isso acontecer por anos. Lembro de quando você espalhou que a nossa prima Carla estava traindo o noivo, quando na verdade ela estava fazendo terapia de casal. Lembro de quando você acidentalmente deixou o anel da Júlia cair pelo ralo dias antes do casamento dela. Foi um mal-entendido, começou minha mãe. Não foi, interveio meu primo Lucas. Para falar a verdade, o Daniel me contou a versão dele. Beatriz apareceu na casa dele dizendo que a Laura estava desconfiada e a mandou lá para testá-lo. Ela mentiu, o embebedou e se jogou para cima dele. Um a um, as histórias começaram a surgir. Outros primos, tios, pequenas mentiras, fofocas exageradas. A rede de apoio de Beatriz evaporou diante de seus olhos. Desesperada, ela se virou para Heitor. Amor, diga a eles. Diga que o que nós tínhamos era especial. Diga que você me ama. Heitor a olhou com uma tristeza profunda. Eu nunca disse que te amava, Beatriz. Eu disse que você era uma pessoa interessante, o que é muito diferente. Eu tentei sentir algo, mas nunca aconteceu. Ele fez uma pausa, e então seus olhos encontraram os meus. Eu nunca estive apaixonado por você, mas estou apaixonado por ela. Foi o golpe final. O som que saiu da garganta de Beatriz foi quase animalesco. Suas pernas cederam e ela desabou no chão, soluçando histericamente. Minha mãe correu para ela, mas pela primeira vez não a estava mimando. Seu rosto era uma máscara de decepção. Seus atos têm consequências, filha, disse meu pai. Beatriz se levantou, cambaleando. Seu rosto estava manchado. Ela olhou para mim e por trás de toda a raiva eu vi algo novo. Derrota. Você venceu. Ela cuspiu as palavras. Parabéns. E então ela se virou e caminhou para a escuridão, deixando para trás os destroços de sua própria criação. A festa, obviamente, acabou. Nos meses seguintes, Heitor e eu, com cuidado, começamos a construir algo real. Era fácil. Era leve. Era tudo o que um relacionamento deveria ser. Beatriz, por sua vez, desapareceu dos encontros de família. Mas ela não desapareceu da internet. Ela se reinventou como uma mártir digital, postando sobre a dor de ter uma unária família tóxica e uma irmã narcisista. Ela escrevia longos textos sobre a importância de se afastar de pessoas que não valorizam sua paz. Doía, mas como minha prima Júlia disse, quem te conhece, Laura, sabe a verdade. E quem não conhece, não importa. A verdadeira reviravolta, a que eu nunca esperei, veio quase um ano depois. Beatriz apareceu na casa dos meus pais, mais magra, com olheiras, mas com uma calma que eu nunca tinha visto. Ela entregou à minha mãe uma pilha de cartas. Eram pedidos de desculpas, escritos à mão. Nela, Beatriz não dava desculpas. Ela assumia a responsabilidade por tudo. Eu fiz de propósito, por inveja, ela escreveu. Eu não suportava ver você brilhando. Você fez com o Heitor o que eu sempre fiz com os outros. E você estava certa. Eu precisava sentir como era. Não espero seu perdão, mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu chorei ao ler, de um alívio avassalador. Hoje, 3 anos depois, Heitor e eu somos casados. Construímos a vida que eu sonhava com Daniel, mas com o homem certo. É uma vida cheia de respeito, risadas e conversas profundas sobre arquitetura. Meu relacionamento com Beatriz é como um vaso quebrado e colado. As rachaduras sempre estarão lá, mas ele não vaza mais.
Conversamos em aniversários e feriados. Ela continua em terapia. Nunca seremos as irmãs que éramos na infância. Há muita dor sob essa ponte. Mas chegamos a um lugar de paz. Uma paz cautelosa, distante, mas genuína. A vingança que planejei começou como um ato de destruição, mas acabou se tornando um catalisador para a reconstrução. Beatriz teve que encarar seus demônios para começar a se curar. E eu tive que me tornar a vilã para, finalmente, encontrar minha própria paz e meu final feliz.